Sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do Lei Escala. Hoje eu tô aqui com enfermeiras maravilhosas, inclusive já dei um spoiler, né? Já tô aqui com enfermeiras, então vocês já imaginam como o papo vai ser muito bacana. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Marcela Luzi, CEO do Luzi Concept, sou enfermeira por formação e mentora de negócios para profissionais da área da saúde. Antes de apresentar as maravilhosas enfermeiras que estão aqui comigo, eu quero lembrá-los que a gente vai falar de assuntos assim que vai misturar mentalidade, alta performance, muita coisa boa, transição de carreira, então fiquem por aqui. Começando as apresentações, eu tô super ansiosa para conhecer a história de cada uma das meninas que estão aqui. Começando as apresentações, eu quero falar dela. A honra de receber uma profissional inspiradora que transformou desafios em conquistas. Filha do gordinho da Josi, cresceu na Baixada Fluminense até os 12 anos e depois se mudou para Paraty, onde sua história de determinação começou. Aos 35 anos, ela é enfermeira esteta, especialista em harmonização facial, com foco em resultados naturais que destacam a beleza individual de suas pacientes. Thaís é também coordenadora e professora de pós-graduação, além de liderar uma equipe multidisciplinar em sua clínica. Sua trajetória inclui decisões corajosas, como deixar a estabilidade de um concurso público para abrir a sua clínica do zero. Mesmo enfrentando desafios como o impacto da pandemia, Thaís nunca perdeu o foco. Hoje, ela compartilha sua história de como a disciplina, o planejamento e a paixão pelo que faz transformaram a sua vida. Além de ser uma referência na harmonização facial, Thaís é apaixonada por praia, onde recarrega suas energias e acredita que o tempo de qualidade com quem amamos é o maior presente que o trabalho pode proporcionar. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís. Muito obrigada. Ai, eu amei essa parte da praia, né? Para quem mora em Paraty... Gente, não tem como, né? Eu falo que estar na praia, pra mim, é revigorar. Então, eu já fico assim, sexta-feira é dia de subir, né? Que a gente fala assim, pra ir pra Paraty, pra eu descansar e voltar recarregada pra semana. Não, incrível. E eu tenho o mesmo pensamento que você. Praia, qualidade de vida com quem a gente ama, é uma das coisas que o nosso trabalho tem de proporcionar a gente, né? Essa parte da liberdade. É cansativo o nosso trabalho, mas essa parte da liberdade Eu falo que a recompensa é muito maior do que o cansaço do nosso trabalho, né? E ter esse tempo de qualidade hoje, pra mim, se tornou uma das minhas maiores linguagens de amor, porque é exatamente isso. Hoje eu tenho a liberdade de escolher o que eu vou poder fazer naquele dia, né? Se eu posso ir pra praia, se eu posso ficar com a minha família, se eu posso me dedicar mais ao meu negócio naquele dia. Então, empreender, né? Sair do concurso e ir para a clínica isso foi o meu maior presente. Vamos para a nossa segunda convidada. Recebemos uma mulher que é o verdadeiro exemplo de determinação, coragem e inovação. Criada no Engenho da Rainha, ela é enfermeira especialista em cardiologia, estética e mestre em saúde digital. Com uma trajetória repleta de conquistas, foi premiada internacionalmente pela OMS. Destacando sua paixão por transformar a enfermagem e educar crianças com ferramentas inovadoras como o jogo Kids Saves Life. Além disso, ela foi a primeira enfermeira responsável técnica de uma clínica escola multidisciplinar no Brasil. Hoje, ela é mentora de profissionais de saúde que desejam empreender na estética avançada, professora universitária e atua com estética regenerativa. Seu trabalho não é apenas sobre estética, é sobre trazer saúde, regeneração e qualidade de vida com resultados naturais e uma mentalidade empreendedora para suas alunas. Com desafios que incluíram começar do zero após vender sua clínica e navegar por um mercado de alto custo, Caroline se tornou um exemplo de reinvenção. E claro, não podemos esquecer seus hobbies curiosos. Ela faz yoga, dança do ventre e até já teve uma banda de rock na adolescência. Sério? Não, quando eu li isso aqui, eu falei... Não que não combine, super combina. Super. Mas quando eu li isso aqui, eu falei, não, eu tenho que destacar isso aqui. Eu tenho que grifar isso aqui e falar pra galera, porque são hobbies realmente curiosos. Totalmente. Mas a minha mãe não me deixou seguir
o meu sonho de ficar em cima de um palco. Eu disse que eu precisava estudar. Então, a banda foi encerrada, né? Assim que eu entro no vestibular. Tinha um nome a sua banda? Ai, a gente já Boa teve pergunta. tantos nomes. Tinham quantos integrantes? Eu fiquei muito curiosa. Tinha uma banda de 4 pessoas. Olha. Baterista, guitarrista, um E baixista você era o quê? e eu vocal. Olha. A voz não nega, né? A Carol tem um vozeirão que não nega. Acho que eu vou pedir depois de você cantar aqui pra gente. Deus é mais. Vamos para a nossa terceira convidada. Enfermeira com mais de 15 anos de experiência e especialista em dermatologia estética. Hoje, ela se dedica exclusivamente à sua clínica, onde ajuda pacientes a resgatarem a autoestima e o bem-estar por meio de protocolos de harmonização facial com resultados naturais. Com uma abordagem humanizada, se destaca por cuidar de cada paciente de forma completa, indo além das queixas estéticas e promovendo confiança e segurança em cada atendimento. Sua trajetória é marcada por desafios e superação. Aos 47 anos, logo após inaugurar sua clínica, descobriu que estava grávida, o que trouxe dúvidas e medos sobre como conciliar a maternidade e o empreendedorismo. Com muita determinação e fé em Deus, ela enfrentou esse momento e seguiu em frente. Outro episódio marcante foi um processo movido pelo CFM que a trouxe à tona o quanto a enfermagem estética ainda precisa conquistar reconhecimento. Porém, com suporte jurídico especializado, o caso foi arquivado, reforçando a importância da profissão e a seriedade do seu trabalho. Antes de empreender, vivia na carreira dos plantões e viagens a trabalho, o que a afastava da família. Hoje, ela celebra a liberdade de gerenciar o seu tempo e está presente com seus 2 filhos e seu marido. Além de profissional dedicada, também é apaixonada por música, habilidade que desenvolveu na igreja tocando piano. Para ela, a mudança de carreira foi libertadora e prova de que é possível conquistar grandes sonhos com coragem e planejamento. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel. Obrigada. Gente, que curiosidade incrível. A gente está diante aqui de cantores. A gente pode montar até uma banda aqui, né? Gente, além da enfermagem, tinha que ser o nome desse quadro aqui. Exatamente. Além da enfermagem. Gostei. Os bastidores da enfermagem. Nossa, muito legal. Gostei. Seja muito bem-vindo. Eu quero muito Obrigada. agradecer vocês por estarem aqui, por aceitarem o convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. É uma honra poder estar aqui dividindo esse talk aqui com vocês. Não ia falar essa mesa, mas a gente não usa mais mesa. Agora a gente só usa o talk. Dividindo porque são histórias incríveis, histórias de pessoas que eu já conheço. Assim como todo mundo tem o seu propósito, assim como todo mundo enfrentou medos, desafios, a gente também enfrentou e tá aqui para motivar e inspirar um pouco mais as pessoas que vão assistir a gente. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu quero que seja algo bem leve. Então, sempre muito descontraído. Eu quero que a gente ria bastante, conte algumas... assim como a gente contou sobre os hobbies, eu quero que a gente conte algumas curiosidades aqui também, porque a galera lá de trás, ela quer saber disso também, né? Nada muito formal. Pra gente começar o nosso bate-papo, Thaís, eu queria entender um pouquinho de como você... Além de ter entrado na enfermagem, né? O que te motivou a fazer enfermagem? Existe algum ponto específico que você queira compartilhar com a gente? Sim, quando eu estava com mais ou menos uns 16 anos, a minha mãe teve um diagnóstico de uma doença que era, né, degenerativa, era ela, mas foi um diagnóstico errado. E aí, na época, eu com 16 anos, eu me vi muito perdida, sem saber o que fazer. E eu nunca tinha pensado na enfermagem. Eu queria fazer alguma coisa da saúde, mas não pensava o que seria. Em Paraty, né, uma cidade pequena, não tinha faculdade de enfermagem. E no decorrer, né, do tratamento da minha mãe, foi um diagnóstico errado. E aí, quando a gente teve certeza que não era ela, a gente começou, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Porque era um tumor cerebral e que lá a gente não tinha o que fazer. Só que a minha mãe acabou tendo muitas debilidades por conta desse processo. E aí eu fui fazer administração quando eu me formei com 17 anos, né? Então, com 18 eu fiz administração. E aí, na faculdade de administração, eu fui fazer estágio na Secretaria de Saúde. E aí eu comecei a ter um outro olhar. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Terminei a administração, passei no vestibular, fui fazer enfermagem.
E aí, nesse processo, a minha mãe indo para vários médicos e tudo. E eu falava assim, cara, eu preciso fazer enfermagem, que eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar da minha mãe, eu sou filha única, né? Eu falei, não tem ninguém para cuidar dela, e se eu não estudar um caso tão complexo como ela tinha, quem que vai cuidar? Como que eu vou conseguir cuidar da minha mãe? Então, isso me motivou a fazer enfermagem, né? Então, há 10 anos atrás, quando eu me formei, essa foi minha maior motivação. Eu lembro que durante todo o período da faculdade, a gente viveu altos e baixos da doença da minha mãe. Ela operou 2 vezes, né, nos 5 anos de graduação. Então, no meu primeiro ano de faculdade, ela fez a primeira cirurgia. No meu último ano de faculdade, ela fez a segunda cirurgia. E eu falava assim, eu estudei para cuidar da minha mãe. Então, quando eu decidi ir para a enfermagem, esse foi o principal ponto. E hoje, eu falo muito isso com ela. Eu falei assim, ainda bem que isso tudo aconteceu, porque talvez eu não teria me tornado quem eu me tornei hoje, né? Não foi um momento fácil pra gente, mas foi de um grande aprendizado. Eu falo que eu amadureci, assim, de forma absurda nesse processo. Foi um processo de dor, mas hoje a gente olha e a gente agradece a Deus por tudo que aconteceu. E se não fosse ela, eu não teria feito enfermagem naquela época. Então, e hoje tá na estética, foi assim, uma viradinha de chave depois de um concurso público. Então, assim, acho que toda essa trajetória vem muito de inspiração mesmo familiar dos meus pais para eu ter tomado essa decisão hoje. Eu não imagino você sentada em frente de um computador, trabalhando numa empresa, na parte administrativa de uma Gente. empresa. Eu não consigo te ver assim. Eu também não me via. Quando eu fui para a Secretaria de Saúde que eu olhei, eu falei, não, isso aqui não é para mim. Então, aí eu fui fazer enfermagem por isso, porque eu não me via mais naquele ambiente. E uma decisão de sair do concurso público foi exatamente essa. Eu não me via mais eu era, né, de estratégia de saúde da família, então eu ficava o dia inteiro fazendo consulta sentada atrás de uma mesa no computador. E eu falava, cara, não é isso. Eu não fiz faculdade para isso, não é isso que eu quero. E foi exatamente isso, é não me ver mais naquele É cenário. muito importante quando a gente tem esse olhar, né, além. Quando a gente consegue enxergar que, não, esse ambiente aqui não é para mim, então eu preciso me mover, eu preciso sair dessa zona de conforto. É muito exatamente. importante ter esse olhar, assim, porque senão a gente vai se deixando levar ela mesmo por um concurso público, né? A gente Queremos vem de uma passar era acomodado. em que o concurso público era a vida. Era um sonho. Passar num concurso era o que nossa mãe e nosso pai queria pra gente. Então, a gente vem muito dessa era, né? E ela, assim, abandonar um concurso porque ela não se enxergava mais ali, é de fato se E aí, entender. uma curiosidade disso de pais, né? Meus pais sempre empreenderam, sempre tiveram negócios. Quando eu fui assumir o concurso, o meu pai não veio de Paraty comigo, a minha mãe que veio. Quando eu voltei para Paraty, falei, pai, eu assumi, eu vou ficar no Rio. Ele falou, eu espero que você não me decepcione. O meu pai não concordava. Ele nunca quis que eu fizesse enfermagem. O meu pai nunca quis que eu fizesse faculdade. Minha mãe tem primeira, tipo assim, até o colegial, sabe? E ele falava assim, você vai perder tempo da sua vida. Eu abro um negócio para você. Sabe? Sempre foi assim. Olha isso. E aí, eu chego até a me arrepiar quando eu falo. E era uma das coisas que eu falava assim, não, eu não quero, eu nunca vou empreender. E qual era a minha frustração de ver meus pais empreendendo? Eles nunca tiveram tempo de qualidade comigo. Então, eu via as minhas tias, né? Que trabalhavam, tinha carteira assinada, as minhas primas todas indo viajar de Tirando férias, tudo. E eu, a única coisa que eu podia ir é pra Paraty, que a gente sempre teve casa lá. Porque eles tinham que continuar trabalhando. Então, isso era a minha maior frustração. E eu falava assim, eu nunca vou ter o meu negócio. Eu não quero trabalhar sábado e domingo, sabe? E aí, na enfermagem, o primeiro plantão que é o quê? Final de semana. Gente, quando eu saí de casa, 6 horas da manhã, fui pro plantão, ele, bom domingo, bom plantão pra você, que Deus te abençoe. E eu falei, amém, obrigada. Eu entrei no carro chorando para ir pro meu plantão. E isso nunca foi um desejo dele. Então, quando eu assumi o concurso, foi uma frustração pro meu pai. E ele fala pra todo mundo hoje, o dia mais feliz da minha vida foi quando ela me ligou e falou assim, pai, eu vou sair, eu não vou ficar. Isso aqui não é pra mim. Uau. E ele fala isso, assim, pra todo mundo hoje, que ele nunca queria que aquilo fosse vida pra mim. Ele falou, cara, você vai se acomodar com um salário que de 6, 7 mil reais? Você tem um potencial muito maior. Eu não quero que você vive disso. E aí, né, eu falo que tudo é fase de amadurecimento. Com certeza. E aí, quando eu decidi realmente pedir exoneração pra empreender, acho que foi a maior realização da vida dos meus pais.
E hoje, ter qualidade de tempo, pra mim, eu ensino isso pra eles. Sim. É uma crença, até puxando um pouco, porque é uma crença que você teve que desconstruir. E Você foi veio com essa difícil. crença de que empreender não te dá qualidade de vida, e na cabecinha dela era isso. Uhum. Então foi uma crença que você trouxe da família que teve ainda que desconstruir isso. Exatamente. E hoje ainda ensinar pra eles. Quando eu chego lá em casa, né? Quando eu vou pra Paraty, tipo assim, eles param tudo pra estar comigo. Tipo assim, se tiver hóspede lá, eles vão lá, recebem, vêm pra casa e fica comigo o tempo todo. E eu falo muito, eu falei, cara, vocês precisam viajar, vocês precisam tirar férias. Tem hóspede? Tem, mas tá tudo bem, bota alguém pra ficar, sabe? E isso é uma das coisas que hoje eu ainda tô ali fazendo aquele trabalho de formiguinha, mas eu já evoluí muito com eles. E eu mostro, eu falo, mas eu posso viajar, eu posso tirar férias, né? Porque ele achava um absurdo eu tirar férias tendo a clínica, sabe? Porque eles trabalham de domingo a domingo. Outra crença, delegar. Hoje a gente vai falar sobre tanta coisa aqui, né? Cada história que a gente vai ouvindo, a gente vai conseguindo puxar um gancho pra coisas que são lá do passado. Sim. E que a gente traz até muito na profissão, né? E que a gente, hoje, empreendendo, a gente tem que desconstruir muita coisa. Muita coisa. E é um processo, né? Processo, não tem jeito. E você, Carol? Como é que foi entrar na enfermagem? Foi um mosquitinho que te mordeu? Como é que foi? De cantora de rock... A enfermeira, tô curiosa. Meu primeiro emprego foi como operadora de telemarketing numa empresa no centro do Rio de Janeiro. E ali eu trabalhava numa condição que eu não me via seguindo por muito tempo ali, mas eu precisava de grana. E com 20 anos eu já estava sendo promovida nessa empresa, assumindo um cargo, né, de liderança na auditoria daquela empresa de operação de telemarketing, né? Essas pessoas que ligam para vocês oferecendo, há um tempo atrás era eu que estava ligando. E, não me odeiem. Não me odeiem. Tratem bem a pessoinha que tá ali conversando com vocês. Sejam educados. Ou não atendam. E aí... Enfim, foi ali que eu comecei a olhar para o mercado de trabalho. Eu venho de uma família muito humilde que dizia para mim que a minha única forma de ter uma carreira de sucesso e ser feliz, próspera e realizada era passando num concurso. Só que eu não sou uma mulher que gosta de rotina. Então, eu tenho um temperamento e uma personalidade comportamental que detesto padrões e tudo muito programado. Então, o concurso para mim era inadmissível. Eu ir todos os dias para o mesmo lugar, falar com as mesmas pessoas do mesmo jeito, nunca passou pela minha cabeça. E dali, eu entrei num conflito com a minha família, porque o que você vai fazer dali para frente? E minha prima, Mariana, beijo, se estiver me vendo, ela era técnica de enfermagem naquela ocasião, e ela começou a fazer a faculdade de enfermagem. E ela falou assim, cara, você não vai ficar sem emprego. E aí a família dizia que eu tinha que fazer uma faculdade, certo? E aí eu via minha prima sempre com um monte de emprego, ela tinha 2, 3 empregos, a vida dela tava rolando. Eu falei, caramba, é um lugar que você consegue ter emprego, eu queria dinheiro. Então, fui fazer enfermagem. E dali eu desenvolvo burnout, né? Logo na sequência. Eu passo no vestibular, fiz uma universidade pública, da qual moldou totalmente o meu novo caráter e mostrou tudo que era um mundo de possibilidades que a minha família não tinha orientação para me passar. E dali eu já emendei na residência de cardiologia. E aí eu entro para um hospital privado, de grande nome no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. E lembra, eu não queria concurso, então fui para o hospital privado. E ali foi o meu maior conflito profissional, onde eu desenvolvi o burnout. E em 2018 eu tomo a decisão de largar tudo, porque eu não ia viver uma vida sofrida para pagar conta. Sim. E aí eu arrisco tudo e saio mudando completamente a minha vida e começo a empreender na marra, sem ajuda de ninguém e sendo chamada de louca pela família toda. Enfermeira que empreende não é normal. Exato. Principalmente há 7 anos atrás. Com certeza. Então, a resolução suspensa, as poucas enfermeiras que estavam ousando vir para a estética, quando rola a suspensão, já começam a migrar e decidem fazer odonto, biomedicina. Eu falava, eu não vou voltar para uma cadeira de faculdade. Não porque eu me achava muito, tá? Mas porque eu não queria retornar. Para mim, eu estava dando um passo para trás e eu não consigo retroceder. Para mim, é um desafio muito grande achar que a minha vida está parada ou andando para trás. Tanto que é o meu desafio.
E dali eu falei, eu vou fazer estética de qualquer jeito e vou brigar por isso. E aí eu entro num movimento mais politizado. Eu já tenho uma veia política desde do meu movimento estudantil, ainda no segundo grau. Eu fui presidente do movimento estudantil, participei da Uni, fiz um monte de movimentos para me aproximar das entidades de classe para entender o que estava acontecendo. É como assim? Todo mundo tá beliscando essa torta e a enfermagem não vai? Enfim, isso me abriu portas, me fez conhecer pessoas, me fez amadurecer profissionalmente, achando que o mundo é apenas o que está sendo posto ali pra gente. E essas pessoas, né, que têm bastante influência política, têm grande repercussão dentro das entidades de classe, começaram a me mostrar que existe muito mais desafios na nossa categoria do que simplesmente a falta de um descanso de qualidade dentro de um hospital. Com certeza. Carol, você entrou num ponto muito importante que é sobre burnout, né? As pessoas, às vezes, estão passando por isso e elas não sabem que estão passando. Exato. Você pode contar um pouquinho, como a gente está falando muito de alta performance aqui, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como você se enxergou nessa condição? Com certeza. Eu não sabia que era, como você bem colocou. Sim. Então, naquele momento do estopim, eu já vinha é um tempo para você reconhecer. Então, eu sempre chegava em casa muito estressada, muito irritada, distribuindo patada para todas as pessoas e achava que todo mundo tinha que me entender porque eu estava trabalhando muito. Na sequência, eu sempre ia pro plantão com uma angústia, era uma aflição, era um desespero. Quando eu começava a arrumar a minha bolsa para ir pro plantão, eu já ficava agoniada. Era uma vontade de sair correndo para qualquer lugar do mundo, menos para lá. Só que eu precisava pagar a conta. E o caminho até chegar, na época eu morava no Engenho da Rainha, para quem é do Rio de Janeiro vai saber, não é um bairro charmoso. Olha, foi o que me moldou, né? Mas não é o bairro que a gente vê divulgando para turistas. Exceto fora algumas situações de crime. Mas quando eu me deslocava e eu atravessava a linha amarela para vir para Barra para trabalhar, eu fazia todo esse caminho chorando. E aí eu vinha ouvindo música, porque era meu momento de introspecção, em pé no ônibus, e engarrafamento, eu chorava absolutamente. Eu achava que era porque eu tinha perdido um paciente, ou porque eu tinha brigado com alguma pessoa, estava passando por alguma questão pessoal. E eu nunca justificava que era simplesmente um desespero e um desgaste físico e emocional de estar entrando ali. Fora as relações dentro do ambiente de trabalho, que todos os enfermeiros sabem como funciona. Então, eu sempre justificava, sabe, doutora Marcela? Ou era porque eu tinha perdido alguém, né, que eu acompanhava o pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, eu acompanhava o intra, um pouco do trans e o pós. E aí, eu pensava assim, eu me apeguei àquele paciente, ou algum acompanhante, ou alguém da equipe que não tinha conseguido absorver alguma forma de liderar ou de delegar. Enfim, eu sempre justificava e voltava do plantão chorando também. Então, eu sempre chegava em casa ou estressada ou chorando. E até que teve um dia que eu cheguei, um grupo de amigos me esperando lá no meu bairro, e tava todo mundo tomando ali, né, um momento de refrescância. E quando eu olhei para uma amiga, todo mundo assim sentado, eu abracei ela e comecei a chorar, alucinadamente, porque eu tinha tido um problema no meu plantão. E aí ela falou assim, amiga, o que tá acontecendo? E quando eu comecei a falar, ela falou assim, mas isso nem é um problema tão grande assim, né? Você já passou por outras coisas e nem levou tanto assim pro coração. E dali eu vi que tava alguma coisa bem diferente. E aí ela falou, amiga, você só fala de trabalho. Você não tem outro assunto. Você tá se tornando uma pessoa chata. E eu não enxergava isso. Eu achava que todo mundo tinha que me entender. Uhum. Eu trabalhava muito. Achava que todo mundo tava interessado nas minhas histórias do plantão. Enfim, ela foi o meu gatilho de reconhecimento. Na sequência, foi quando a minha mãe falou pra mim, filha, larga tudo isso e vai trabalhar no shopping. Nesses percalços, nesses rompantes que eu chegava em casa. E aí eu pensei assim, tudo que minha mãe construiu na minha cabeça pro meu futuro profissional tinha caído por terra. Foi o maior tapa na cara que eu levei da minha mãe na minha vida, sem ser fisicamente. Uhum. Porque ela dizia que eu tinha que estudar muito, passar para uma grande empresa e que dali eu seria feliz, realizada, próspera, porque eu iria galgar uma carreira de sucesso.
E não foi o que aconteceu. E quando ela fala larga tudo e vai pro shopping, não desmerecendo os profissionais que trabalham no shopping, mas é porque, Desabou, né? pra mim, ela tinha dito que eu tinha que estudar muito. E ali foi o meu segundo alerta de que estava tudo errado. E na sequência foi o meu noivo, na época, hoje meu marido. E ele falou assim: você não é mais a mulher que eu conheci. E ali foi o meu terceiro sinal de alerta. Ali foi quando eu fui pedir ajuda. É legal. Eu tô aqui, É. eu tô aqui pensando porque foi o que eu falei no início, porque a gente às vezes está passando por isso e não entende. E fazendo uma reflexão, até mesmo uma retrospectiva da minha jornada no plantão, eu passei exatamente por coisas parecidas que você está contando aqui, mas eu nunca fui diagnosticada. Então, eu senti essa angústia para trabalhar. Quando o meu plantão, a minha escala caía final de semana, para mim era o fim. Eu já começava a ter crise de ansiedade, eu já começava a chorar. Eu era essa pessoa que chegava sempre cansada, introspectiva, aquele gás que eu sempre tive de academia e tal. Isso tava se apagando. Uhum. Eu tava exatamente isso, uma pessoa extremamente apagada. E eu nunca fui diagnosticada assim. Então, te ouvindo falar, eu até fiquei um pouco muda aqui, dei uma pausa, porque eu fiz essa retrospectiva na minha vida também. E assim, são detalhes, né, que a gente deixa passar. Porque a gente acha que é normal. Que é normal. A gente acha Porque- que passar por isso é muito normal. Esse é um sinal de alerta que é a despersonalização. A gente Você se perder. literalmente se perde para trabalhar. Uhum. Então, hoje nada paga. A gente está falando muito de qualidade de tempo e qualidade de vida aqui. Isso é o que o empreendedorismo me coloca hoje, Sim. para todas nós, né? Mas a despersonalização é quando você literalmente não enxerga mais quem é você e você literalmente vive para o trabalho. Então, você tá toda a tua vida é moldada para o trabalho. Até as suas folgas são moldadas para o trabalho. É extra, é Exato. dinheiro. Você começa a pensar em várias outras coisas, menos você estar com a sua família, menos você ter tempo de qualidade. Então, isso proporciona. Aí, o empreendedorismo proporciona muito isso pra gente, né? Exato. É incrível. E você, doutora Raquel, conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Uma trajetória de percalços, né? Mãe aos 47 Desafios. anos, desafios. Mas foi por um ótimo motivo, né? Sim. Criança é sempre bem-vinda. Depois de 15 anos, né? Tô agora com um bebezinho de 8 meses. Bom, minha entrada na enfermagem foi muito tranquila. Eu entrei, fiz a faculdade. O meu primeiro desafio foi estar formada. Porque no último dia de aula da faculdade, o professor chegou para a turma dizendo: vocês estão contentes que estão se formando? Vocês hoje não são mais formando, não são mais cursando a faculdade, vocês são os desempregados. Não. E a gente Que saiu, professor motivacional. olhou um para a cara do outro e falou: meu Deus, e agora? Realmente, a ficha realmente caiu. Falei: agora eu sou desempregada, estou formada, estou solta no mundo e preciso arrumar um emprego. E aí começou a jornada de procurar um emprego de CLT, porque é o que todo mundo, a gente busca. E sem experiência, eu não tinha sido técnica de enfermagem, somente da faculdade. Então, é muito mais difícil quem não tem aquele know-how de técnico, né? Para poder conseguir o primeiro emprego. Mas surgiu, demorou, mas surgiu oportunidades em hospital, em oportunidades para dar aula em curso técnico. E as portas foram indo, se abrindo. Vivi na minha vida de plantão, comecei a vida de plantões e chegou um dia onde eu peguei mais um plantão, a gente começa a buscar, né, mais dinheiro, começando naquele gás. Cheguei a uma época que eu bati o plantão no hospital errado. Saí de um para ir para o outro e vi que eu falei: nossa, eu fiz um suco da confusão. Aí eu vi: meu Deus, eu estou sobrecarregada. Não dá, eu tenho que dar uma pausa e respeitar o meu momento, o meu corpo, a minha mente. E aí eu voltei a ficar com um plantão só, e aí foi aqueles plantões corridos, passei por emergência, CTI, clínica médica, e chegou um momento que eu falei: não quero isso. Não quero ficar só ali, não é isso que eu quero. Eu gosto da área da saúde, gosto da enfermagem, mas não é essa vida de correria, de plantões de finais de semana, que é o que a gente vem falando. E o que eu fiz? Fui buscar dentro
do CLT, mais uma outra opção que fui estudar, fiz fazer MBA em Gestão e Saúde, para eu poder tentar uma área mais administrativa, mais de liderança e tudo mais, que me deu muita bagagem, abriu outras oportunidades, principalmente na área de home care. Eu tenho um know-how grande de home care, só que o home care também tem as suas correrias. Eu fui diretora de gestão também de home care, onde meus finais de semana meu celular não parava, à madrugada meu celular não parava, porque a equipe faltava, porque teve um óbito e o médico não quer ir dar óbito, enfim, tantos mais problemas que eu tinha que resolver nos feriados, finais de semana. Muitas vezes eu estava numa festa, eu tinha que estar com o celular, estava dançando, tinha que sair para poder resolver um problema. Então eu não tinha realmente a qualidade de vida. Mas passaram-se muitos anos, eu tenho mais de 15 anos de formada de enfermagem. Aí eu falei, bom, eu preciso pensar em algo mais. Mas aí pesquisei, até estava conversando com a Carol sobre isso. Pesquisei na área da estética, a enfermagem estética na época tinha muitos percalços ainda para a gente poder alcançar a autonomia que a gente tem hoje. Então eu dei um passo para trás e falei, não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer mais uma pós-graduação que eu não vou poder trabalhar, não posso fazer certos procedimentos, protocolos? Falei, não, aí fiz dermato. Mas só agregou, mas assim, não é algo que era algo que eu fosse exercer, eu montar um consultório, porque não era o que eu queria. Mas aí surgiu uma oportunidade numa indústria farmacêutica, me convidou para fazer parte do programa de suporte ao paciente, onde ali eu conheci o Brasil inteiro, viajei pelo Brasil formando enfermeiros e fisioterapeutas para determinadas áreas. Eu já tinha o meu filho, que hoje tem 15 anos, que era pequeno, então eu só vinha para casa sábado e domingo. Então eu viajava de segunda a sexta. Quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, a sede dela é aqui no Rio, eu já conseguia conciliar mais um pouco, ficar uma vez mais por semana em casa. Depois eu fui para uma outra, que a sede dela é em São Paulo. Mas aquilo me trazia frutos. Eu era CLT, mas assim, na época o piso da enfermagem era 2.500, eu ganhava 10, 12 mil. Então, lógico que a gente vai aceitar mesmo com filho pequeno. Então, eu tive muita dificuldade, muitas das vezes meu filho ligando, mamãe, vem para casa, quando que você vem? Eu, de São Paulo, ia para o sul, do sul ia para Minas e voltava final de semana era corrido. Então, todo aquele dinheiro que eu ganhava, muitas das vezes eu não conseguia gastar com o meu filho, não conseguia passear com ele. Então, tinha essas dificuldades. Eu me vi na mesma situação, diferente, mas na mesma situação de falta de qualidade de vida. Não podia aproveitar o meu filho, tinha uma condição financeira melhor, mas eu não tinha a qualidade de vida. E se passaram muitos anos, até que, então, eu falei, vou tentar fazer a faculdade a pós-graduação de estética. Vou pesquisar. E fui pesquisar novamente no Corém e achei uma live onde estava participando a doutora Kessia e a doutora Carol. E ali, eu até já falei isso com ela, aquilo os meus olhos brilharam. Inspiração! São duas inspiradoras. E aquilo, eu falei, gente, já existem enfermeiras estetas. Elas já estão falando sobre isso. E aquele momento também a Kessia estava falando que ela tinha acabado de ser denunciada para o conselho também lá para o Corém, né? Eu falei, nossa, mas é tão difícil. Aí comecei a questionar algumas coisas. Eu falei, nossa, mas são inspiradoras. Eu falei, vou fazer. E fiz, me inscrevi na faculdade, na pós. Cheguei lá na pós, quando eu olhei para a professora, eu falei, não acredito que é a professora inspiradora que estava na live, que era a Carol. Aquilo para mim foi... Eu tô vendo, de verdade. Exatamente como a gente viu, assim, a novela na Globo. Foi algo tipo assim, falei, gente, são sinais, né? A gente acaba levando isso como sinais. Não são só inspirações. E aquilo eu fui vendo, não é o caminho certo. E a partir de então, fui percebendo realmente os sinais das coisas que a gente precisa... que algumas pessoas têm essa sensibilidade para poder perceber. E fui vendo, as coisas foram acontecendo, me formei. Hoje, eu estou exclusivamente na minha clínica, tenho uma clínica aqui na Barra,
Não trabalho mais de CLT, não trabalho mais de Escolhe os dias plantão. que você quer Eu consigo. trabalhar. Hoje eu tenho mais um outro desafio, que aos 47 anos tive mais um filho, um bebezinho, que não foi programado, não foi esperado, mas é desejado, é querido. Então é mais um desafio, mas eu consigo conciliar a minha agenda, eu consigo ter uma qualidade de vida. Hoje eu já vejo, nossa, eu vou poder participar mais do dia a dia do meu filho de hoje do que eu não consegui fazer quando eu tinha o meu filho que tem 15 anos. Então, isso é muito importante. É o que é o foco maior para a gente, que já passou por tantos plantões, por tantas dificuldades, tantos finais de semana, feriados, todo mundo viajando e você lá. Quando eu viajava, mas eu viajava a trabalho, eu não conseguia aproveitar aquilo que eu recebi. Então, esses são os desafios diários que a gente recebe aí como enfermeira esteta e enfermagem em si, né? Muito legal. Pessoal, antes da gente entrar para a próxima pergunta, eu vou dar uma pausa para a gente receber os nossos patrocinadores e eu já volto com a nossa próxima pergunta, que eu tô ansiosa para saber isso, inclusive. Oi, gente, já imaginou consumir moda de um jeito diferente? A Renova em Ipanema é uma loja sustentável que pensa no seu estilo e no planeta. Tem peças novas, multimarcas, seminovas com preços acessíveis e até aluguel de roupas e acessórios. Ah, e sabe aquelas roupas que você não usa mais? Traz aqui e avalie e troque por crédito para renovar seu guarda-roupa com consciência. Vem conhecer a Renova e descubra como renovar seu estilo de um jeito sustentável e único. Moda consciente, acessível e feita para você. E aí, pessoal, vocês estão gostando desse episódio? Aproveita, curta, comenta e não esquece de compartilhar com quem tá precisando ouvir isso aqui também. E agora, voltando para nossa pergunta, porque a gente já entende, as pessoas que estão aqui assistindo a gente já sabem quem é a Thaís Esteta, a Carol Esteta, a Raquel Esteta. E aí, dentro do assunto que a gente estava conversando, a gente falou sobre uns passados, que eu também tô curiosa para saber, né? A Thaís falou que ela era enfermeira de estratégia de saúde, né? Carol, cardiologista, e Raquel foi para a parte de... Fui para a indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica para auditoria, né? Não, lá eu desenvolvia os projetos. Uma era da linha de respiratória, a outra empresa, quando eu fui, era da de dermato. Então, eu realizava captação de novos funcionários, que eram enfermeiros e fisioterapeutas. Em cada cidade, eu fazia entrevistas e aí eu treinava eles para fazer os projetos tanto com os médicos em consultórios, quanto falar sobre a linha do produto e para os hospitais. Então, fazia treinamento para a equipe de hospital. Legal. E, Thaís, teve algum momento de quando você era concursada, né? Você não era ainda a enfermeira esteta com a sua clínica. Teve alguma dificuldade que você passou, que você olhou e falou, de fato, isso aqui não é para mim. Eu quero ir embora correndo daqui desse lugar. Teve alguns episódios, mas um deles foi quando eu recebi uma ouvidoria. E aí eu fui chamada, né, pela gestão, porque simplesmente a gente não tinha material de EPI para trabalhar. Caramba. E aí eu verbalizei isso para paciente. Era um dia de coleta de preventivo, né? A gente sabe que, né, nós somos capacitados para colher. E em estratégia de saúde da família, quem colhe é o enfermeiro. Sim. E eu não tinha lençol descartável para forrar na maca para minha paciente deitar. E aí eu lembro de, né, abrir a porta da minha sala, ter mais de 20 pacientes esperando para fazer o procedimento. E aí eu virei e falei assim, gente, olha só. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho lençol pra forrar na maca pra vocês deitarem. Se vocês quiserem, mesmo assim, colher o preventivo, eu tô aqui. Mas fica a critério de vocês. Quem quiser ir embora pode ir remarcar. Porque hoje essa é a condições que eu tenho pra oferecer. E aquilo ali me doeu muito, porque eu ficava assim, gente, eu não fiz faculdade pra passar por isso. Eu não fiz faculdade, eu não estudei 5 anos, mais a especialização que eu fiz CTI também antes. E eu falei assim, eu não estudei para oferecer isso para o meu paciente, eu quero oferecer o melhor que eu posso. Sim. E aqui eu não consigo oferecer. E aí, uma das pacientes que estavam lá fez uma ouvidoria, né? Porque era um absurdo, e realmente ela estava certa de fazer. Só que quando essa ouvidoria chegou para a gestão, ela queria me dar uma advertência, por eu ter falado para a paciente que não tinha lençol.
E eu falei, olha, o que você tá fazendo comigo é assédio moral. E eu não vou ficar quieta. Se você fizer isso, eu vou sair daqui agora direto pra delegacia. Eu não vou assinar a advertência. E eu não vou responder essa ouvidoria. Porque isso é uma responsabilidade que não é minha. Sim. Então, assim, ali foi um dos piores cenários que eu já passei dentro da enfermagem assistencial. E eu tinha certeza que eu, Thaís, não merecia passar por aquilo ali. Que hoje você tem lençol de maca descartável na sua clínica, né? Com certeza. Eu falo assim, às vezes, né, quando a gente vai no consultório, eu falo assim, gente, isso aqui faltava luva. Sim. Sabe, papel toalha. E são coisas tão mínimas. básicas pra gente hoje. Eu falo assim, nossa, eu limpo a maca assim com vários papéis, gasto 1 litro de álcool. Porque eu falei assim, gente, há 6 anos atrás, que foi quando esse episódio aconteceu, eu falei, eu não tinha pra oferecer pro meu paciente. E hoje eu tenho algumas pacientes, como a minha clínica fica, né, no mesmo bairro onde eu trabalhei em clínica da família, eu tenho algumas pacientes da clínica da família que vão no meu consultório hoje, que vão na minha clínica hoje. E elas falam muito isso. Há uns 2 meses atrás, uma paciente, que é minha paciente de anos, falou assim, cara, eu tenho uma amiga que toda vez que eu falo que eu venho aqui, ela fala que você salvou a vida dela. No posto. Aí eu falei, gente, é tanta história, né? E ela falou assim, Thaís, você tinha que ir pra estética. Gente, eu nem lembrava desse episódio. Foi uma mulher que foi fazer consulta de saúde da mulher. E aí eu comecei a conversar com ela. E ela tava passando por um problema familiar, né? Com o marido. E aí ela não se olhava no espelho e não se reconhecia. E aí minha paciente falou assim, você falou para ela assim, você tem que se cuidar, você tem que se priorizar, você tem que ser a primeira pessoa que se olhar no espelho e se achar bonita, né? Ela, você já tinha que ter feito estética desde lá. E aí ela falou assim, cara, ela falou que depois da consulta que ela saiu com você, ela começou a treinar, começou a se cuidar. Nossa. E eu falei assim, olha, uma coisa que de uns 7 anos atrás, né, eu nem imaginava ir pra estética. Então, assim, foram várias situações que aconteceram e eu falei assim, não, isso aqui não é. Já não era é o mesmo seu pra... caminho, né? E eu não sabia, né? Tava só esperando chegar a hora O de direcionamento acontecer. certo. E você, Carol, tem alguma dificuldade, alguma coisa que você enfrentou além da patologia que você foi diagnosticada? Nossa, várias. Teve algum caso, vamos deixar mais específico. Teve algum caso, assim, de algum paciente que foi a óbito? Alguma coisa, assim, que você se lembre pra contar aqui pra gente? Comprometedor isso, né? Mas Mas é curioso e a gente quer saber. Teve um paciente internou. Eu me recordo que foi logo depois do almoço. Eu não me recordo da hora precisa. E ela estava desaturando. E eu trabalhava num CTI, né? Naquela ocasião, eu estava na coronária. E eu atendia pacientes infartados ou com insuficiência cardíaca congestiva. Então, a insuficiência respiratória é uma consequência comum. E ela estava desaturando, monitorizada. E aí, eu fui acionar a equipe médica algumas vezes para vir avaliar. Lembrando, era um hospital privado. Privado. Uhum. Que tem pilastras e aguinhas correndo. E dali, eu acionando aquele profissional, a minha equipe técnica estava toda ciente daquele caso, a gente migra o paciente para mais próximo, né, ao posto de enfermagem, para ficar realmente com uma vigilância maior. Eu já tinha preparado todo o material de intubação. E dali, acionando a equipe, avisando que precisava, né, entrar com suporte ventilatório avançado. E aí, a pérola preciosa que estava de plantão naquele dia, com CRM, decide vir entubar. Lembrando, o paciente já estava desaturando desde a admissão. E dali, a gente já vinha avaliando a insuficiência respiratória, o sofrimento respiratório dele. E às 18h45, meu plantão terminava às 19h. A pérola decide entubar. E aí eu falei, eu não vou entrar para entubar agora. Agora você vai esperar eu passar o plantão para minha colega da noite. Aí isso, obviamente, rendeu a ouvidoria e um monte de bafafá. Eu fui chamada. Então, porque esse para mim foi o maior desafio. Pro enfermeiro, ele se impor desse jeito, ele tem que ter autoridade. E a autoridade está dentro do conhecimento. Se você tem o conhecimento, né, o embasamento técnico do que você está fazendo ali, você pode sim se negar alguma coisa, você pode sim bater de frente, porque o enfermeiro ele tem muito disso de que, eu não vou bater de frente com o médico. Isso não se compete a nós 4. Só que detalhe, Não. é importante você falar essa parte e
tudo o que eu ia fazendo entrou no livro de ordens e ocorrências. As minhas Sim. canetas todas Registro. acabavam as cargas, porque eu anotava tudo. Então, todo dia, a minha liderança, Meu a minha Deus. rotina vinha no meu detor, quando eu ainda era plantonista, né? Porque depois eu assumo um cargo de liderança também. Mas, enquanto plantonista, eu escrevia tudo no livro de ordens e ocorrências. Então, Pra se botava recordar, né? nome, botava Sim, o registro horário. profissional, era tudo. Então, eu tava sempre sendo Respaldada. convidada na coordenação para justificar algumas coisas, só que eu não ia. Mas com respaldo, né? Porque se a Sim. gente tem o livro de ordens e ocorrências, é o nosso respaldo. Exato. Quando você coloca horário, Uhum. local, pessoa, você tem o seu respaldo ali acontecendo. Exato. E aí eu colocava a hora que eu tinha ido buscar o tubo na farmácia para tirar o material de ventilação. Então, tava tudo registrado. Sempre foi tudo registrado, né? Eu sou uma pessoa extremamente metódica com a segurança do paciente. Tanto que hoje... Pois é. Tanto que hoje eu ajudo bastante pessoas a solucionar intercorrências Problemas, por aham. isso. Uhum. Mas isso era muito desgastante. Pode parecer bonito. Ai, nossa, como ela Mas é é cansativo. empoderada. Mas era muito cansativo. Esse era um dos episódios que me faziam chorar com esses conflitos das relações interpessoais que a gente tem dentro do plantão. Legal, bacana. E você, doutora Raquel? Nossa. Tem alguma coisa que você queira contar, compartilhar? Porque eu também tenho. Eu quero falar. Tem vários, né? Eu só pergunto, A mas eu vida quero da falar. enfermeira é desafiadora a cada plantão, né? Não Sempre. tem como. Cada dia É uma um caixinha de evento. surpresa todos os De dias. todos os Então, plantões. teve uma época que eu era enfermeira, a plantonista da noite. E aí era um hospital de pequeno porte particular. Mas à noite só tinha um enfermeiro para o hospital inteiro. Normal. Ele era É. responsável pelo CTI, pela emergência e pela Nossa. clínica médica. E aí tinha os Polêmico isso técnicos, aqui, né? os técnicos que à noite eles se Nossa. revezam, precisam dormir, Descansar. descansar. Uhum. E tem uns que são parceiros, outros que não são. E muitas das vezes, eu teve uma vez específico que tentava ficar um pouco mais na emergência, porque eu deixava os melhores técnicos no CTI para dar o suporte, porque a emergência é toda a cara do hospital, né? E até que um dia, num plantão de final de ano, que Natal e Ano Novo, eu sou os piores. Tudo acontece. E Eles aí, deixam pra fazer tudo Natal e Ano Novo. Eu não sei o que acontece. exatamente. E aí aconteceu de chegar um paciente na emergência todo descompensado, e lá no CTI também teve 2 descompensados, tudo ao mesmo tempo, e aí eu falei, meu Deus, aonde que eu vou? Fico na emergência, a família ali, eu ficava um pouquinho na emergência, e subia correndo pro CTI, ia de escada mesmo para poder chegar mais rápido, aí agilizava. O médico do CTI tinha o seu quartinho, estava tranquilo lá, descansando, esperando só. A gente... Isso quando não deixa o carimbo no balcão, que aí fala assim, qualquer coisa você carimba pra mim. Exatamente. E aí foi um plantão, assim, louco. A médica que ficava comigo na emergência, a gente agilizou a paciente que estava descompensando, começou a chegar um momento que ela teve que entubar, e aí eu falei, vou ter que ficar aqui na emergência, não posso ir lá no outro parando também, ela parando na emergência, a gente sobe em cima do paciente, tenta reanimar, e um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Quando eu olhei e parei, quando ela melhorou, subi correndo pro CTI, fui auxiliar na outra parada, e a gente volta de novo, e a chama na emergência, volta a enfermeira. Lá, na verdade, tinha um megafone. Às vezes chamava, enfermeira, tá te chamando na emergência. E aí eu saía correndo e cheguei lá, nós reanimamos novamente a paciente da emergência e aí ela veio a óbito. A do CTI foi tranquila, a gente conseguiu reverter. E eu olhei para o espelho, olhei para a médica que estava comigo, olhamos uma para a cara da outra, nossos cabelos estavam assim, todo descabelada, a gente extremamente exausta, cansada. E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida? Foi para isso que eu me formei. Para ter essa vida, além de loucura de plantões, finais de semana, feriado, eu ainda tenho que tomar conta sozinha de um hospital e ser responsável pelos óbitos, pelas famílias que vêm questionar, pelos técnicos, pelos médicos, por tudo. Eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Foi onde eu fui fazer o MBA de gestão de saúde. Eu falei, vou sair um pouco eu vou continuar na área da saúde, mas eu não quero continuar na área da assistência hospitalar, porque não é a minha praia, não é isso que eu quero. E aí, além da frustração da gente não ter conseguido reverter, a paciente jovem, enfim.
A gente carrega muito isso pra gente, né? Eu brinco que toda vez que eu saía do plantão, eu tinha que ouvir uma música, fazer alguma coisa para poder tirar toda a energia que o plantão causava. Eu sou enfermeira oncológica também, poucos sabem disso, né? Mas eu trabalhava em um hospital que só atendia paciente oncológico adulto. E aí, um belo dia, chegou uma criança com leucemia já em óbito. E aí, acho que era da região dos Lagos, os pais não sabiam que lá não atendia parte infantil. E eu tava na parte da... Lá não tinha emergência em si, mas a gente tinha tipo um pronto-socorro, que às vezes o paciente chegava, a gente estabilizava e aí mandava ele pro setor, ou pro andar, ou pro CTI. E aí eu tava naquele dia ali. Eu ficava pouco ali. Eu era do CTI, eu ficava também pelo andar. E justamente naquele dia eu recebi essa criança, que ela morreu nos meus braços, assim, sem condições nenhuma. Médico não descia, mesma coisa. Médico não descia, não tinha suporte. A gente não era uma grande emergência, então a gente não tinha suporte ventilatório eficiente. A gente não tinha nada. A gente só tinha ali algumas coisas para fazer o paciente subir para o setor, ou ir para o andar, ou ir para o CTI. E aquela criança, assim, nos meus braços, eu não podia fazer quase nada, solicitando médico, solicitando enfermeiro, porque eu era técnica, na verdade, ainda. Ninguém veio. Então, assim, eu já estava na faculdade, eu estava terminando a faculdade. Eu até trabalhei na parte ali da oncologia, como enfermeira também. Eu fui rotina também de um grande hospital, mas eu já tinha na minha cabeça que eu não queria aquilo para mim, não. Era uma coisa certa, assim, na minha vida, que eu não queria trabalhar nem com paciente mais oncológico, porque eu sou técnica de pacientes oncológicos, depois eu virei enfermeira oncológica, porque eu não estava satisfeita. Nossa. Eu Você queria quis ir continuar, além, né? entendeu? E aí eu falei, não, realmente aconteceu. Eu ainda não tinha muito essa visão empreendedora. Eu ainda tinha aquela visão de ter que terminar a graduação, fazer uma pós, passar num concurso. Era isso que eu tinha também na minha cabeça. Mas esse não foi um dos episódios que me fez largar a parte da assistência, até porque eu ainda estava terminando a faculdade, mas foi um episódio muito marcante para mim, sabe? E é isso, ó, o marcante pra gente faz a gente subir degraus, né? Porque a gente entende que não quer aquilo ali pra nossa vida. E falando em subir degraus, vamos mudar a ordem um pouquinho? Eu queria agora que a Carol falasse pro público que tá assistindo a gente uma breve frase que você utiliza, alguma coisa que você tá sempre falando, que te motiva, que quando a Carol acorda, ai, sem saco, não quero, mas a Carol vê aquela frase, ela lembra daquela frase, ela fala, não, vou botar pra quebrar hoje. É uma frase simples, mas depois de tantos desafios, eu só falo pra mim mesma, continua, não importa o que aconteça, continua, porque acontecem os dias de desafio, não é um mundo da Alice, não é simples, não é fácil, porém é extremamente realizador quando você começa a colher os louros disso. Então, eu sempre digo pra mim mesma, continua, porque hoje, o que eu tô vivendo hoje, são os sonhos de 5 a 10 anos atrás. Então, hoje, quando eu olho para o meu apartamento, hoje, quando eu recebo mensagens inspiradoras, quando eu recebo qualquer informação dos céus de que a gente está no caminho certo, é o que hoje eu condiciono a minha mente a pensar. Continua, não importa o que aconteça, continua, porque tudo acontece para o nosso bem. Sempre. Nós somos forjadas para alcançar um lugar determinado por Deus, né? Ou na fé que você tiver, pra gente alcançar o nosso sonho. Então, eu sempre falo pra mim mesma, continue. Não importa, continua. Só vá. Só vá. É o teu propósito? Siga. Exatamente. E você, Raquel? Olha, diariamente, pelos tantos desafios da vida, eu aprendi que tem que ter coragem. Você tem que ser ousado. Eu não tenho coragem, mas ela vem. Ela brota. Às vezes, a sua rede de apoio, no meu caso é o meu marido, te dá asas ao seu sonho. Então, isso é importante você falar para aquelas pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, dos seus desejos, dos seus sonhos, e partilhar isso, porque vai somar
com a sua vontade. Eu sou uma pessoa muito roda presa, como ele diz. Eu sou muito pé no chão. Para mim, se eu não topar, eu não vou tentar. Então, isso é muito ruim. Me impediu de algumas vezes alcançar coisas que hoje eu alcanço. Então, seja ousado, tenha coragem, que você vai conseguir, você é capaz. Muito bom, muito bom. E você, doutora Thaís? Para você vai ser uma pergunta diferente. Quero que você se defina com uma palavra. E pode dar uma breve explicação por que você quis usar essa palavra. Não a enfermeira Thaís, a Thaís como pessoa, como atendimento. Quem você se transforma quando você tá ali se olhando no espelho ou quando você tá com o seu paciente? Eu quero ver essa Thaís. Cara, eu acho que a minha maior coisa é a determinação. Eu sou extremamente determinada. Eu lembro de anos atrás, sempre planejar. Então, aos 20, o que eu queria? Aos 25, aos 30, aos 35. E aí, né, hoje eu tenho 35 anos, quase 36 já. E quando eu paro para fazer essa análise, eu falo que eu conquistei tudo que eu queria conquistar dentro dos meus prazos e até antes. Eu lembro que eu falava assim, com 30 anos eu quero ter um apartamento no Rio. Eu conquistei com 28, sabe? Quando eu pensei na clínica, eu quero fazer a clínica em tanto tempo. Eu consegui construir a clínica com menos de um ano. Então, acho que a determinação que eu tenho, sabe? De tudo que eu passei na vida, eu falo que tudo que eu passei foi um grande aprendizado para eu chegar onde eu cheguei hoje. Eu ainda não estou onde eu quero estar, ainda falta muita coisa, mas a minha determinação com certeza vai me levar aonde eu quero estar. E isso eu falo muito, assim, quando eu atendo, quando eu converso com as minhas pacientes, eu falo que é macaterapia lá na clínica, né? A gente sempre tem uma troca muito grande. E eu falo que isso, quando eu comecei, né, em 2018, na enfermagem estética, eu sempre tive muita certeza do público que eu queria alcançar, mesmo sem saber nada disso lá atrás. E hoje, quando eu paro para olhar minhas pacientes, eu atendo exatamente as pessoas que eu sempre idealizei lá atrás. Eu atendo mulheres na minha faixa etária que são empresárias, que têm o próprio negócio, que são independentes, e eu falo assim, tem muito o meu perfil. Então, quando a gente está na maca, a gente troca muito, sabe? E eu aprendo muito, e elas aprendem muito, e elas falam, caraca, que cabeça, olha o que você falou para mim agora. Então, eu acho que isso da minha determinação de saber aonde eu quero chegar, né, o que eu quero alcançar, eu acho que isso me leva a percorrer grandes coisas que têm acontecido. Então, é uma Thaís determinada. Muito. Muito legal, gente. Eu tô muito feliz com a participação de vocês. Hoje eu quis trazer exatamente isso que a gente fez aqui. A Carol Esteta, a Raquel Esteta, a Thaís Esteta, todo mundo já conhece. Eu queria ir além disso. Na verdade, eu queria ir por trás disso. O que motivou, quais foram as dificuldades, porque é isso também que motiva quem vai estar assistindo a gente. Porque a gente já entende, o Instagram ele tá ali com o que a gente quer mostrar. Né? É difícil você ver uma notícia ruim assim, de alguém falando, eu passei por isso no Instagram. Porque ele tá ali pra gente mostrar coisa boa mesmo. Então, eu queria que o público, ele visse além das pessoas que ele já... Da versão que eles já conhecem de vocês. Então, eu tô muito feliz com a participação de vocês. Eu gostaria muito de agradecer. E exatamente o que eu queria aconteceu. Eu visualizei e aconteceu hoje. Então, estou muito grata por hoje. Muito obrigada. Que linda.